Não por acaso, senhoras e senhores senadores, tenho falado com alguma frequência desta tribuna sobre a necessidade de aprimorarmos a infraestrutura do nosso país, muito especialmente aquela relacionada à logística de transportes, sob um altíssimo risco de não conseguirmos sustentar um ritmo acelerado de desenvolvimento. Nas últimas semanas, a euforia pelo crescimento de 9% no primeiro trimestre deste ano tem sido enorme. Já se fala que em 2010, na comparação com o ano anterior, o Brasil deverá crescer alguma coisa entre 6 e 7% e até mais de 7% ao ano. Mas o problema, senhor presidente, é que esses níveis de crescimento não poderão ser mantidos no médio e longo prazo se nossa infraestrutura não estiver suficientemente forte para ampará-los e dar-lhes sustentabilidade. Neste sentido, há dois obstáculos a serem removidos. De um lado, o patamar ainda baixo em que se situam os investimentos. De outro, os entraves burocráticos com que continuam a se defrontar todos aqueles que querem tão somente produzir riquezas em nosso país. No que diz respeito aos investimentos, eu poderia citar uma infinidade de números para demonstrar cabalmente o quanto eles são insuficientes. Não quero, porém, abusar da paciência dos meus pares, de modo que faço uma única comparação eloquente por si mesma. Os investimentos em infraestrutura, vejam só, senhores e senhoras senadores, 2% de nosso produto bruto. Isso significa 1/3 do que é investido pela China. Quanto aos entraves burocráticos, são por demais conhecidos, de forma que também, nesse caso, não vejo necessidade de entrar em muitos detalhes. Basta dizer, senhoras e senhores senadores, que estudo recente do Banco Mundial classificou o Brasil como um dos países mais burocratizados do mundo. Cerca de 5% do nosso PIB são desperdiçados anualmente com as esdrúxulas e desgastantes exigências burocráticas. E aqui, é claro, cabe uma confrontação de dois números que apresentei. Vejam bem, senhor presidente, investimentos em infraestrutura a cada ano de 2% do PIB. E no mesmo período, simplesmente jogamos no ralo, por conta da burocracia, um valor 2,5 vezes maior, 5% do PIB. Alguma coisa está errada e muito errada. Tanto com os investimentos em infraestrutura, que são muito baixos, quanto com o desperdício associado à burocracia, que é muito alto. E se este quadro de falta de investimento e desperdício pode ser observado em relação à infraestrutura como um todo, ele é particularmente perverso, senhoras e senhores senadores, no caso do setor portuário. Já tive a oportunidade de citar aqui, há cerca de 30 dias, um estudo elaborado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, intitulado Portos Brasileiros, Diagnóstico, Políticas e Perspectiva. Pois bem, as conclusões do estudo são tão assustadoras, tão terríveis, que me vejo obrigado a voltar ao assunto. Diz o IPEA, senhor presidente, e observe que se trata de um órgão do próprio governo, que, se o Brasil crescer no patamar de 4 a 5% ao ano, pelos próximos 5 anos, viveremos um verdadeiro apagão logístico. O apagão decorrente de problemas incontornáveis na infraestrutura e muito especificamente na área de portos.
O estudo apresenta uma lista de 265 obras urgentes, inadiáveis, imprescindíveis ao bom desempenho do setor portuário. Obras com um custo total estimado de 42 bilhões de reais. Para fugirmos de um apagão logístico, daqui a menos de 5 anos, precisamos de 265 obras no setor portuário. O PAC nos oferece 51. Precisamos de 42 bilhões de reais. O PAC nos oferece cerca de 10. Na área de dragagem e derrocamento, são necessários 46 obras que custariam 2,3 bilhões de reais. Delas foram incluídas no PAC 19, com o custo estimado em 1,5 bilhões. Quanto às obras de acesso por rodovias e ferrovias, das 45 que se fazem necessárias, estão no PAC 14. Para executar todas as obras previstas, precisaríamos de 17,3 bilhões de reais. No PAC, temos 6,7 bilhões. Logo, é preciso que o próximo presidente da República esteja comprometido com a ideia de aumentar a musculatura do PAC, mediante a injeção de recursos complementares, de modo a permitir a eliminação dos principais gargalos da infraestrutura portuária. Faz uma análise serena, como tem sido o pronunciamento de Vossa Excelência sempre aqui. Quer dizer, o próximo presidente, seja ele quem for, vai herdar, aí sim, uma herança maldita de 8 anos de governo que foi feito à base apenas de, vamos dizer assim, fazer uma política social, entre aspas, que não mudou o perfil do país. Senador Mozarildo, Vossa Excelência também, de forma serena, mas Vossa Excelência pensou aí uma frase que eu lamentavelmente tenho que discordar, que é uma herança maldita. Eu digo que seria uma herança bendita, porque na verdade, qualquer que seja o próximo presidente da República, ele herdará um país em pleno crescimento. E é exatamente esse crescimento que está fazendo com que haja essa sobrecarga e essa necessidade de infraestrutura. Tudo isso que nós estamos solicitando, tudo isso que nós estamos clamando, é exatamente em função deste crescimento. Se não houvesse desenvolvimento, se nos últimos 8 anos nós não tivéssemos a continuidade de um trabalho também de 8 anos antes, eu reconheço, mas na verdade vamos considerar que esses 16 anos foram bons 16 anos para o Brasil, resultantes na qual o Brasil vive hoje um momento de esplendor reconhecido mundialmente. Não, mas o que eu extraio do pronunciamento de Vossa Excelência é que, na verdade, o que está dizendo é o seguinte: houve um crescimento, mas não houve um planejamento para acompanhar esse crescimento. Se houvesse vamos dizer assim, um declínio, pior seria ainda. Imagine se houvesse um declínio. Senhor presidente, só para concluir, nesse contexto, a ampliação dos recursos atenderia às necessidades de dragagem, derrocamento e melhoria dos acessos rodoviários e ferroviários. Tudo isso, senhoras e senhores senadores, para falarmos apenas dos investimentos. Mas, na verdade, o estudo elaborado pelo IPEA trata também de outra questão que abordei anteriormente, aquela relacionada aos entraves burocráticos. Dizem os pesquisadores do IPEA, com todas as letras, que os problemas de gestão existentes nos portos brasileiros são de extrema relevância. Esses problemas, quase todos decorrentes de uma burocracia pesada e anacrônica, acabam provocando atrasos inaceitáveis no embarque e desembarque de mercadorias e um aumento injustificado nos custos de transporte. Ou seja, contribui enormemente para o famigerado custo Brasil, que tanto dificulta o nosso relacionamento comercial com outras nações. É urgente, é inadiável que se façam investimentos necessários na área de infraestrutura, especialmente no setor portuário. É também urgente, também é inadiável que se removam todas as dificuldades burocráticas que se colocam hoje contra os setores produtivos do país.
ação por ação, medida por medida, projeto por projeto. Estou certo de que ainda venceremos esse verdadeiro monstro que é o excesso de burocracia do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor, na tarde de hoje, foi por demais generoso para comigo e permitiu o tempo concedido. E, mais uma vez, peço desculpa ao senador Cristóvão por ter invadido o seu precioso tempo. Muito obrigado. Nós já lamentamos o 2011, Vossa Excelência não está na casa, representando com grandeza a grandeza do Estado da Paraíba.